Sejam todos bem-vindos ao meu canal. O que eu pretendo aqui é tratar sobre o carnaval, fazer uma análise crítica sobre o ponto de vista cristão, o ponto de vista da fé cristã. E eu acredito que todos vocês já saibam que o carnaval ele remonta à antiguidade em que os festivais honravam a deuses. Religiosamente, nós vamos chamar esses deuses de demônios. Então, os deuses que religiosamente eles honravam nesses festivais, como Baco na cultura romana ou Dionísio na cultura grega, né, eram a fonte de adoração deles. Então, o carnaval para eles, nesse momento da antiguidade, era regado a toda essa movimentação em que envolvia deuses como Baco e Dionísio, né? O Baco na cultura romana e o Dionísio na cultura grega. Então, o carnaval eram festivais que honravam a esses deuses. E o que tinha nessas festividades? O que tinha era a embriaguez, tinha a imoralidade, tinha a libertinagem, eram coisas comuns para eles. Agora, com o tempo, adaptaram o carnaval ao calendário cristão católico, como uma celebração antes da quaresma, um período de 40 dias de jejum e reflexão que antecede a Páscoa. Como o carnaval ele tem algumas características bem conhecidas dessa festividade, né? E as características do carnaval elas são conhecidas por práticas sensuais e também a promiscuidade, o que acaba contrastando e afrontando os valores da nossa fé cristã, que está relacionado à pureza e à santidade. Outra característica são os excessos que são cometidos dentro dessa festividade e a embriaguez. Então, a promiscuidade, as práticas sexuais, o excesso, a embriaguez são características, são marcas, são ocorrências dentro do ambiente carnavalesco que são incompatíveis com os nossos valores cristãos, valores que são esse de moderação, valores de autocontrole. Então, os excessos em si, eles podem prejudicar a nós mesmos ou podem prejudicar a outras pessoas. A essência do carnaval, portanto, ela acaba sendo a de exaltar o quê? A de exaltar os desejos da carne. Ou seja, o carnaval, ele é uma festa pagã e, por ser uma festa pagã, não é lugar para o crente em Jesus estar. Durante tal período, acontece um aumento expressivo de gravidezes, de roubos, de furtos, de mortes, de doenças sexualmente transmissíveis nesse período do carnaval. A idolatria e a adoração de ídolos também ocorrem no carnaval e essas coisas são incompatíveis com os valores de adoração e de reverência ao nosso Deus, o Senhor Jeová, Criador do céu, da terra, né, desse imenso universo, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Então, o que a gente presencia e a gente tem presenciado muito em anos anteriores são esses desfiles, são essas apresentações teatrais que têm por marca, por característica, zombar do cristianismo. Então, nós presenciamos, se puxar na internet, nós vamos encontrar alguns desfiles e apresentações teatrais nas passarelas aí do carnaval, onde eles estavam zombando da fé cristã, zombando do cristianismo, zombando dos evangélicos, dos protestantes. Então, isso é uma outra coisa que é uma marca negativa, que vem acrescentar como marca negativa dentro do carnaval. Ou seja, o carnaval não é uma festa pura, uma festa simples.
né? Não é uma festa ingênua. Ele tem por finalidade o quê? É despertar os desejos da carne, aflorar os desejos da carne e se entregar aos desejos da carne, o que contraria totalmente as escrituras sagradas, a vontade de Deus. Então, o carnaval ele é incompatível com os valores cristãos que induz pessoas a comportamentos pecaminosos. Essa cultura de excessos e permissividade durante o carnaval, elas contrariam totalmente a esse padrão de vida que o cristão deve ter. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina a evitar qualquer coisa que possa nos levar ao pecado, né? Ela ensina a nos afastar do pecado. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele pode nos levar à reprovação de Deus e, consequentemente, a não obtermos a salvação, dependendo da gravidade, dependendo de que pecado é esse que é cometido. Então, a Bíblia ensina que nós, cristãos, devemos evitar qualquer coisa que possa nos levar à prática do pecado. Então, é importante que o cristão busque um equilíbrio entre o prazer e a responsabilidade. E isso não vale só para o momento do carnaval, onde às vezes os jovens querem algo diferente, onde às vezes os jovens querem algo que envolva emoção, que envolva alegria, né? Então, assim, é importante que o cristão ele busque o equilíbrio entre o prazer e a responsabilidade. Nessa celebração popular que ocorre anualmente, acaba como se tudo fosse permitido, pois até as autoridades tendem a flexibilizar e a fazer vistas grossas para muitas coisas que ocorrem dentro dessa festividade chamada Carnaval. Mas o Carnaval, por outro lado, se nós olharmos, pode ser uma excelente oportunidade para que os cristãos possam ser testemunhas de Cristo. E de que forma? Levando o evangelho, evangelizando aqueles que não conhecem a Jesus. Então, o carnaval a gente pode utilizar como um momento de oportunidade para levarmos o evangelho, para levarmos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus vai dizer assim que nós devemos instar nos bons momentos e em todo tempo a palavra de Deus. Nós devemos perseverar, insistir em falar da palavra de Deus em todos os tempos, sejam bons ou sejam ruins. Então, é um momento que é oportuno para a evangelização. Então, o que a igreja pode fazer? O que os irmãos podem fazer? Reunir um grupo de pessoas para distribuir folhetos de fé, para falar do amor de Jesus Cristo, para levar a palavra de Deus, para semear nos corações, né, para poder evangelizar aqueles que ainda não conhecem a verdadeira fé, né, aqueles que não conhecem ainda a Jesus Cristo, o Salvador, que morreu e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Então, em vez desse cristão, que eu acredito que o cristão genuíno, jamais ele vai se envolver com o carnaval, jamais ele vai ligar o seu aparelho televisor, a sua televisão para poder assistir carnaval, porque não coaduna, não se ajusta ao cristianismo. Um cristão parar na frente da televisão para poder ficar assistindo o carnaval, muito menos ele se levantar do seu lugar e ir até a festividade do carnaval. A não ser que ele vá lá para evangelizar, para levar o nome de Jesus àqueles que estão embriagados, que estão usando drogas, aqueles que estão se prostituindo, aqueles que estão deitados nos prazeres da carne, né? Então, se ele vai para evangelizar, ok, não tem problema. Mas se ele vai para participar da festividade, ao cristão protestante,
Jamais. Isso é indevido. Deus não irá se agradar disso. Então, em vez de participar do carnaval, como podemos glorificar a Deus durante esse período? Uma proposta é que se promova a adoração e a reverência a Deus com cultos, com reuniões de oração, compartilhando ou ainda compartilhando o evangelho com aqueles que não conhecem Jesus. Então, assim, quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós estamos glorificando o nosso Pai Celestial. E sem percebermos, nós somos testemunha de Cristo em todas as situações. Como cristãos protestantes, nós temos prioridades espirituais. E é isso que o cristão tem que observar, as prioridades e as suas escolhas. Porque nós temos prioridades espirituais. E a Bíblia, ela nos recorda de que as nossas vidas, elas devem estar centradas na vontade de Deus. O próprio Deus estabeleceu festas e celebrações ao seu povo no Antigo Testamento. Entretanto, há quem goste tanto de festas que elas se tornam o centro de suas vidas, ocupando um lugar de Deus. O que Jesus espera de nós é um coração puro, uma vida dedicada a Ele. Como seguidores de Cristo, nós somos embaixadores do reino de Deus. E é isso que nós devemos refletir, é essa luz de Jesus, essa luz do Espírito Santo para este mundo que está adoecido. E convém que a gente faça uma reflexão, né? Será que os valores, os costumes e a cultura em que nós estamos vivendo estão alinhados aos princípios de Deus? Então, quais são os valores que guiam a minha vida, a sua vida, a nossa vida? Quais são esses valores? Então, e outra, quais são as possíveis consequências da minha, da sua, da nossa participação no carnaval? Evidentemente que a nossa participação num evento, numa festividade carnavalesca, não irá nos render um bom testemunho, mas sim um mau testemunho. Por quê? Porque nós estaremos se incorporando a essa festividade pagã, deixando de refletir a luz de Cristo. Então, mergulhando nesse tipo de festividade, como foi mencionado por mim, né, que envolve promiscuidade, que envolve sensualidade, que envolve embriaguez, que envolve uso de drogas, que envolve uma série de coisas que estão no meio das pessoas que normalmente participam. Evidentemente que nem todo mundo faz isso, né? Mas existe uma parcela que faz, né? E lá, evidentemente, não é lugar para o cristão estar, senão para levar a palavra de Deus, senão para evangelizar, né? E aí deve-se evangelizar, preferencialmente, com um grupo de pessoas. Bom, e também eu posso fazer a seguinte reflexão, juntamente com vocês, de como nós podemos celebrar a vida de forma que a vida seja agradável, a nossa vida seja agradável a Deus e agradável aos outros. E aí eu quero deixar alguns versículos para a reflexão, para a meditação, sobre tudo isso que foi falado. Por exemplo, em Efésios 5:11 diz assim: não sejam participantes dos atos infrutíferos das trevas, mas antes os repreendam. Em Romanos 12:2 vai falar assim: não vos conformeis com este século, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Então, uma pessoa que se conforma ao carnaval e participa do carnaval, ela está logo o quê? Conformada com a festa e, portanto, a festa faz parte da vida dela e desassociando, tirando ela, então, né, de um alinhamento em que Deus gostaria que ela estivesse alinhado de uma outra forma. Então, em 1 Coríntios 6, capítulo 19 e 20, fala assim que o corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós temos que glorificar a Deus até através do nosso corpo, utilizando-o de maneira correta, utilizando-o de maneira viável. Gálatas 5, 19 a 21, vai falar assim: ora,
as obras da carne, elas são manifestas, que é a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. E a palavra vai dizer que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, veja, a própria palavra de Deus nos orienta o que é bom e o que não é bom. E ele fala, né, de alguns itens que compõem aquilo que são chamados de obras da carne. E as obras da carne, elas são exatamente o contrário das obras do Espírito. E ela fala assim, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Então, veja, embriaguez, tudo isso você percebe, de uma certa forma, dentro dessa festividade chamada Carnaval. Em 2 Coríntios, capítulo 6, 14 a 17, diz que comunhão pode haver entre a justiça e a injustiça. Por isso, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Então, veja que a palavra de Deus, ela é muito clara. Há muitas passagens que vão falar de comportamentos, de condutas, de ética, de moral que o cristão deve ter. Mateus 5, 14 e 16 vai falar assim: vocês são a luz do mundo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, a palavra de Deus vai chamar o seguinte, que nós somos a luz do mundo e que essa luz deve brilhar diante dos homens. Se eu participo do carnaval, eu não estou brilhando diante dos homens, eu estou me envolvendo junto, eu estou misturando, né, o justo do injusto. Lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2, vai falar assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, no carnaval é momento de nós orarmos. E aí, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, vai falar assim, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A palavra de Deus nos ordena, isso não é um pedido, isso é uma ordem, né? Isso é um imperativo, é para fazermos. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, né? Então, como eu disse, né, o carnaval é uma oportunidade de você levar a palavra de Deus. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16, vai falar assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós sejamos santos. E e ser santo é ser separado, é buscar agradar a Deus, né? É buscar alimentar o espírito e não alimentar a carne. O propósito de Deus é que nós sejamos separados. Separados do quê? De um continuismo a uma prática do pecado quando ela acontecia antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a palavra de Deus. Então, Deus não quer que o ser humano, que as pessoas, sejam jovens, adultos, né, adolescentes, idosos, vivam uma vida de pecado. Porque o pecado nos distancia de Deus. E a própria Bíblia vai dizer assim, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a própria palavra de Deus vai dizer também assim, que a vida é um dom gratuito de Deus. O salário do pecado é a morte, mas Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Deus quer que nós tenhamos a salvação. Deus quer que nós tenhamos a andar, né, debaixo da graça, debaixo do amor, servindo-o, reverenciando-o, louvando, adorando e sendo luz e sal para essa terra. Queridos, eu agradeço todos vocês
por terem tido a paciência de me ouvir até aqui. Fiquem com Deus. Jesus abençoe todos vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.